Creepypasta. Tá aí um termo que você provavelmente não ouve faz muito tempo. Ou muito provavelmente nem sabe o que significa. Relembrando o tema aqui pra vocês, creepypastas são histórias ou mitos relacionados ao terror, que são, em todas as vezes, compartilhadas na internet. Aquelas clássicas histórias de terror que as pessoas contam quando estão acampando, por exemplo. Não me leve a mal, tem sim umas histórias que são muito boas e interessantes no tema de creepypastas. Mas claro que tem outras histórias que também são horríveis. Mas esse não é o foco do vídeo. Hoje eu quero destrinchar esse tema que é tão único e pouco discutido na internet. Será que aquelas histórias que traumatizaram praticamente todas as crianças de 2010 envelheceram como vinho? Ou eram apenas histórias para boi dormir? Bom, vamos começar falando dos personagens dessa história. E eu acho que uma ótima história pra gente começar esse vídeo é a história do... Acredito que o responsável desse estouro das creepypastas seria o próprio Jeff the Killer, que é a clássica história do assassino louco que mata as pessoas. Mas, surpreendentemente, a história faz isso de jeito muito bom. Jeffrey Allen Woods, de 13 anos, acabou de se mudar para uma nova cidade com seus pais, que por algum motivo não tem nome, e o seu irmão Louis. Porém, como esse é o passado do vilão, o Jeff sofria muito, mas muito bullying mesmo na escola, e onde passava era ridicularizado. Uma vez Jeff e Louis estavam andando na rua quando foram assaltados por 3 valentões, entre aspas, como diz a história. O Jeff acabou espancando esses 3 valentões. Assim, quando a polícia chega, quem foi preso foi o Louis, que falou que ele era o responsável para que o Jeff continue seguro em casa. Mais tarde na história, o Jeff acaba sendo atacado de novo, e como ele tá sem o Louis para ajudar, os valentões, como a história diz de novo, usam álcool para carbonizar completamente o Jeff, deixando seu rosto permanentemente desfigurado, deixando sua pele pálida, fazendo seu estado mental piorar cada vez mais. Jeff consegue sobreviver, vai para o hospital e acaba recebendo alta. Quando Jeff chega em casa, ele vai pro banheiro e mutila o seu rosto propositalmente, cortando um sorriso permanente na sua boca e queimando suas pálpebras. Logo após isso, Jeff mata e despedaça seus pais e irmão brutalmente, apenas deixando a instrução "vá dormir", e assim se tornando o tão temível Jeff the Killer. Essa história, apesar de ser meio idiota em algumas partes, consegue ser até que uma história muito decente, e o Caesar, que foi o criador original da creepypasta, mandou muito bem no design do Jeff, considerando que ele era só um adolescente na época que ele criou a história. Eu sei que o design é meio engraçado, mas para uma criança de 10 anos, isso era simplesmente a coisa mais assustadora do mundo, e provavelmente tirou o sono de muitas crianças por aí por anos. Ainda mais com essa ideia dele só matar quando a vítima estivesse dormindo. Sério, isso dava um medo do caralho. Jeff the Killer teve alguns spin-offs também, como a Jane the Killer e o Homicidal Lee, mas esse não é o foco do vídeo. Recomendaria você dar uma olhada nessa história? Sim, a história definitivamente não é tão ruim, e sinceramente é bem legal revisitar aqueles sites antigos com aqueles designs grotescos. Slenderman também foi literalmente o boom das creepypastas, se tornando quase como se fosse uma figura pop. Eu conheço Slenderman, você conhece Slenderman,
todo mundo conhece o Slenderman, o que é até peculiar, porque o Slenderman nem era pra ser uma creepypasta de verdade. Em 2009, Eric Knudsen fez o Slenderman para um concurso de Photoshop chamado Something Awful, em que o tema obviamente era terror. E assim, o jovem Knudsen criou uma criatura esguia, longa, pálida e o detalhe mais marcante, sem rosto. E acabou conseguindo ganhar o primeiro lugar no concurso. Knudsen posta essa marcante foto que viralizou completamente na internet, ficando realmente famoso lá para as décadas de 2010, onde foi criadas as primeiras histórias do Slenderman, que não foram tão famosas quanto a foto, principalmente porque não foi feito para ser creepypasta, então não tem exatamente uma lore, mas a principal história que digamos que foi aceita pelos fãs como uma história geral e comum é que o Slenderman é como se fosse quase que uma entidade universal, que tem o poder de assombrar e perseguir as pessoas, principalmente as crianças, que diferente dos adultos, ele sequestrava as crianças e elas nunca mais eram vistas, além de poder manipular mentes e aparelhos eletrônicos com o poder de criar alucinações e acabar com todas as luzes pelo lugar. Lugares esses que geralmente são lugares como florestas, lugares abandonados ou sombras. A creepypasta continuou na ativa, apenas sendo conhecida na bolha de creepypasta mesmo, até que em 2012 um cara chamado Mark J. Hadley criou o jogo Slenderman The Eight Pages, em que você estava sozinho numa floresta com o Slenderman te perseguindo e para você conseguir escapar você tinha que coletar 8 páginas de um caderno colado nas árvores. E como o jogo era de graça para PC e rodava em qualquer batata, o jogo obviamente estourou como qualquer um outro. Fora do roteiro agora, enquanto eu tava procurando por PNGs do Slenderman pra botar no vídeo, eu achei isso daqui. E eu achei isso daqui também. Meu Deus do céu, o que eu perdi? O jogo era fácil e simples de ser jogado, podendo rodar em qualquer batata num raio de 100 metros, e sendo completamente de graça. O jogo caiu na graça do público da época, com vários youtubers gigantes jogando, como o Alonsoft aqui no Brasil e o Markiplier lá na gringa, que popularizaram o jogo absurdamente. Pendrawned é provavelmente uma das primeiras, se não um dos primeiros ARGs, Alternative Reality Game, ou Jogo de Realidade Alternativa, que já foram avistados pela superfície da internet, originando-se das profundezas do 4chan e publicado pelo usuário Jaduzable pelas épocas de 2010 e durando até mais ou menos 2014. A história conta como ponto de vista do próprio Jaduzable, que é o narrador da história que havia desenterrado seu velho Nintendo 64 e queria jogar alguns jogos clássicos. Assim ele vai em uma venda de garagem e consegue um cartucho do jogo Zelda Majora's Mask. O cartucho já estava usado e tinha apenas uma etiqueta escrito Ben. Quando o Jaduzable vai jogar, já havia um save chamado Ben, só que ele simplesmente tá com foda-se e cria um novo save no lugar. Mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer com ele, como por exemplo, todos os personagens do jogo se referindo ao jogador como Ben, e o jogo quebrando em algumas partes bem específicas, partes essas que envolvem lagos, rios, piscinas e esse tipo de coisa. Além da imagem da estátua do Link, que é como se fosse o maior vilão presente na história, e também mensagens deixando bem claro para o jogador ir embora dali. O Jaduzable acha isso extremamente estranho e resolve pesquisar um pouco, com ele achando um artigo sobre um crime que aconteceu em sua cidade sobre um garoto chamado Ben, que simplesmente morreu afogado do dia para o outro, com as pessoas não tendo a menor ideia de como que ele morreu. O Jaduzable, ligando os pontos, acaba acreditando que o espírito do Ben está preso ali naquele cartucho. Conforme mais ele vai jogando, mais ele vai percebendo uma tentativa de comunicação com o jogador, com as coisas se expandindo agora para fora do jogo, com o Ben manipulando arquivos, mudando textos e até interagindo com o mundo real pelo PC.
e percebendo que o Ben não está apenas no cartucho, com o final desse arco sendo que o Ben finalmente consegue se espalhar agora por toda a internet. Com a partir daí que a Creepypasta se torna um RG, já que um tempo depois a própria comunidade começou a achar alguns sites esquisitos e fóruns estranhos que se remetiam ao Ben e à morte dele, com o pessoal achando um tipo de culto voltado diretamente para o Ben e para a lua da Majora's Mask, chamado carinhosamente de The Moon Children, mesmo nome dos NPCs que aparecem no final verdadeiro de Majora's Mask, com eles acreditando na lua do Majora's Mask como um presságio para o fim do mundo, com esse culto estando ligado diretamente à morte do Ben, além de fazerem um monte de rituais estranhos, como a Ascensão, por exemplo, que era basicamente um sacrifício à lua do Majora's Mask, com a alma da pessoa sendo, entre aspas, libertada. Com agora as pessoas tendo que resolver a trama do Ben via vários sites esquisitos, arquivos estranhos, áudios escondidos e com a creepypasta se encerrando 5 anos depois. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se, sinta-se livre para comentar e também para comentar mais ideias de vídeo, de que eu posso trazer para cá. Eu realmente não sei muito bem o que vocês gostam ou o que vocês assistem, então seria muito bom saber uma ideia sobre isso. Sei que o final foi meio sem criatividade, mas sinceramente foda-se